boa tarde para você que está acompanhando a TV Bom Dia. Uma ótima segunda-feira, está no ar mais um programa direto da redação. Hoje, dia 2 de agosto de 2021. E é claro que é muito bom ter a sua companhia, ter a sua audiência em mais uma semana que se inicia. Boa tarde, Já Rodrigues. Boa tarde, Ragnar Zago. Ótima segunda-feira, ótima semana para nós e para você que está acompanhando a gente também. E boa tarde para o Leandro Zanotto. Que destaques você tem para a gente hoje? Olha só, hoje a gente vai falar do Gil do Vigor, que parece que não matou a saudade da casa do BBB e vai para os Estados Unidos e me parece que ele vai dividir a casa lá. Certo, continuando então. aí na matéria do BBB, né, no tema BBB, Juliette está assistindo o BBB, Ragnar. Bacana então. Boa tarde, Leandro. Do outro lado hoje... Tá certo, então. Para você que está aí assistindo, participe, dê o seu like, também comente, fale de onde você está nos acompanhando nessa segunda-feira, a cidade que você está assistindo o programa direto da redação. Ragnara, agora sim, você boa tarde, sim, agora né? que voltou meu microfone, agora sim. Bom, boa tarde para você, boa tarde ao Já, obrigado a você pela sua audiência. Os destaques de hoje, a gente vai falar de um helicóptero com 300 quilos de cocaína que caiu em uma fazenda no Pantanal do Mato Grosso e também mostrar a história de um cachorro que foi flagrado passando trote, tocando a campainha das casas. Daqui a pouco eu conto mais. Tá certo, então. Nós começamos, então, com o horóscopo do dia. Previsões para Áries, Touro, Gêmeos e também Câncer. Vamos lá, então. Olha, para o signo de Áries, tente se mostrar confiante e colaborativo, como aponta o trigono Lua e Marte, como a Lua fica minguante no setor material, tá beleza? Já no signo de Touro, tente repor as energias ao final do dia com a proximidade de Lua minguante em seu signo. Já em Gêmeos, procure se mostrar colaborativo como aponta o trigono Lua e Marte, mas é importante se recolher, pois a Lua minguante pode influenciar no seu signo. Já em Câncer, busque reforçar o seu compromisso com as parcerias e superar conflitos, como aponta a Lua minguante no trigono que está em Marte, causando aí algumas sensações, tá beleza? Muito bem, tem as primeiras previsões desta tarde e neste fim de semana, sem máscara e distanciamento, Operação Flagra festa com mais de 80 pessoas em Erechim. Durante a noite do sábado, dia 31, guarnições da Brigada Militar que efetuavam Operação Pandemos deslocaram-se a um estabelecimento comercial onde os policiais constataram cerca de 80 pessoas sem máscaras e sem respeitar o distanciamento social, conforme o decreto estadual. Diante dos fatos, os ocupantes do local foram orientados e o proprietário de 44 anos de idade foi ouvido em termo circunstanciado confeccionado no local pelos policiais, sendo então liberado após se comprometer a comparecer em juízo. Mais uma situação, né, de descumprimento já, Leandro, das normas, e é complicado, né? Agora a vacinação está andando em Erechim, também na região, então é importante você manter os cuidados, porque mesmo que a maioria das pessoas estejam vacinadas, ainda precisa da segunda dose, que é o reforço, e precisa também, né, Leandro, que a pandemia diminua um pouco mais os números, acalme, que se tenha certeza de que as medidas vão ser mais flexionadas, tem autorização também dos comitês, né, Leandro? É verdade, a gente vai acompanhando diariamente essa movimentação, né? A gente já está vendo algumas festas já sendo realizadas, seguindo os protocolos, eventos chamados de testes, mas é importante para que a gente passe logo essa fase aí, que todo mundo siga seguindo as principais regras e evitando as aglomerações. Com certeza. Fala pra gente, então, dos destaques da segurança que você tem. É isso aí. Bom, o destaque nacional hoje é um helicóptero com cerca de 300 quilos de cocaína que caiu em uma fazenda no Pantanal. De acordo com a Polícia Federal, o helicóptero é avaliado em R$450 mil e ninguém foi encontrado junto a esses destroços. Olha, o acidente aconteceu na cidade de Paconé, no Mato Grosso, no domingo. De acordo com informações do Centro Integrado de Operações, o helicóptero é encontrado tombado com sacos de drogas ao redor, né? A Polícia Civil investiga aí de quem seria, a Polícia Federal, na verdade, de quem seria essa droga e de quem seria essa aeronave que sendo utilizada aí
para o transporte e o tráfego na fronteira do país. Tá certo, então. Obrigada pelas suas informações. O pessoal está participando com a gente. A Marinês Rigotti, boa tarde. Estou ouvindo de São Paulo. Olha que legal, hein, Marinês? Uma boa tarde para você. E ela ainda afirmou que ainda é cedo para aglomerações. Concordo contigo, hein? Uma ótima tarde para você. Um super beijo para Josiane, que está assistindo a gente. Ela que me mandou presentes hoje, né, Josi? Que chique. Comecei a segunda-feira muito feliz com os seus presentes. Com certeza também vou te retribuir, tá bom? Muito obrigada pelo seu carinho. Você que está acompanhando, comente a nossa live, curta, dê uma força aí. E é claro que é muito importante para a gente, o seu comentário é importante para a gente te mandar um abraço também para engrandecer a nossa programação. Jailton, começou o BBB, é isso mesmo? Não começou o BBB, mas Gil do Vigor vai fazer o seu PhD, né? Lá nos Estados Unidos e tudo mais. E numa caixa de perguntas no seu Instagram, o Gil do Vigor respondeu algumas questões dos seus fãs. E uma delas era se Gil do Vigor ia morar sozinho, quais eram os seus planos lá para os Estados Unidos. E Gil do Vigor respondeu prontamente, deixando algumas questões assim mais na dúvida, para deixar a gente curioso com o que vem pela frente, mas ele disse que vai ficar com as redes sociais, falando sobre o seu PhD, tem aquele trampo que ele está fazendo lá junto com a Globo, mas ele respondeu dessa questão se ele ia morar sozinho ou não, se ele ia investir em um apartamento para ele. Gil do Vigor também é de morar em República. Aliás, Ana Maria disse que vai se legal. aposentar, né? E como é que vai ficar a situação dele aí já? Tu ficou Como sabendo assim, que ela perdão? anunciou que vai sair do programa, que vai se aposentar, né? Tu viu essa semana aí? A Ana Maria Braga? Vai se aposentar. Gente, olha que bomba! Não peguei essa. Né? Tô aí no Gil do Vigor. Eu acho que ele vai substituir ela já. Olha, não sei, mas olha só, pelo que eu tô sabendo, o Gil do Vigor ele vai estar trabalhando lá nos Estados Unidos, lá fazendo o seu PhD, mas Gil do Vigor ele vai continuar em ritmo de BBB, porque ele vai morar em uma república, veja só, como Que estudante legal. mesmo. Ele quer esse trampo aí de verdade. Ele vai dividir uma casa com outros estudantes, claro, de PhD, e vai dividir o quarto também. Ele não vai ter um quarto só para ele vai dividir o quarto com uma colega ou um colega aí também. Tá Que certo, legal, então. né? Aham, E dá uma legal. economia também, né? Porque Ó, morar em república é um pouco mais Eu barato. fui pesquisar aqui, viu? Eu vou só corrigir, né? Que tinha o boato que a Ana Maria iria se aposentar, né? Alguns sites publicaram, mas ela desmentiu, disse que vai sair apenas de férias. Ai. Mas vocês sabem que eu assisti o Domingão, que não é mais do Faustão, só é Domingão, É do do Thiagão Thiago Leifert. Leifert. E eu achei muito bacana. Eu achei legal mesmo assistir ontem pela primeira vez. Tá mais leve, não fica aquele clima de... amanhã é segunda-feira, sabe? Tá legal de assistir mesmo. Algumas vezes, Eu algumas gosto- substituições são boas também, né? Vem pra somar. Eu gosto mais da Calabresa e do... Como é que é o nome dele? Rodrigues, lá, como é que é o sobrenome dele? Eu sei o sobrenome, Mas o da bom é Dani- que deu um novo ar pra TV, né? Porque É a isso gente aí. tinha um negócio, chegava o Faustão, domingo, já era um sinal, né? A segunda-feira Já era amanhã, monótono, né? Então ainda é bom mudar. Muito bem. A gente acompanha agora a segunda sequência dos signos, previsões para Leão, Virgem, Libra e também Escorpião. Para Leão, então, tente direcionar o foco para manter o trabalho em dia, já que a Lua fica minguante no setor profissional e se harmoniza com Marte, gerando menos conflitos. Já em Virgem, a Lua minguante no setor espiritual há de harmonizar junto com Marte, oferecendo a chance, então, de encarar seus medos e dar a volta por cima. Em Libra, busque dar valor à introspecção e se fortalecer, pois a Lua minguante se harmoniza a Marte, a Lua se desloca da área de relacionamentos. Tá certo, então. Tá aí, Escorpião. Escorpião, dá sequência. Procure ouvir, então, novas propostas, senhor Escorpião. E se somar aos esforços, já que a Lua minguante se harmoniza com Marte, favorecendo parcerias. Muito bem, quero mandar um abraço para quem está assistindo a gente. A Maria Helena Rissen tá ligada. Maria, uma ótima tarde para você, um super beijo. Também a Josi respondeu aqui o que eu falei. Obrigada pelo carinho, saudades, Josi. Um abraço para Terezinha que está assistindo, a Nelly, o Sidney, todo mundo ligadinho no programa direto da redação em mais uma semana que está começando, Leandro. Semana essa que
promete sol e calor, isso mesmo? É verdade, olha, a gente está vendo imagens do tempo aqui em Erechim nesse momento, céu azul aí, um pouco de nebulosidade, né? Mas tá inicia aquela semana seca que a gente já falava, que não tem previsão de chuva para os próximos dias, e o bom é que agora vem um frio mais parecido com o inverno que a gente estava acostumado, com as temperaturas mínimas entre 5, 7, 6 graus, até 8 graus nós vamos ter na quinta-feira. E as máximas não vão superar a casa dos 22 graus. Então, hoje, 5,17, a mesma temperatura para amanhã, na quarta, 6,19 e na quinta, 8,20. Não tem previsão de chuva e ao longo dessa semana, predomínio de sol apenas com poucas variações de nuvens em quase todos os municípios aqui da nossa região. E é verdade, Leandro, que o fim de semana promete registrar até 25 graus no sábado? É verdade. Olha, para o próximo fim de semana, a gente tem aí no sábado 25 de máximo e no domingo 28, viu? Uma onda de ar quente está chegando ao estado, depois de todo aquele frio, geada, neve que nós tivemos, agora está chegando o calor, viu? Mas é preciso ficar atento, porque nós temos uma grande variação de temperatura de 10 para 28. Isso pode trazer um alerta de temporal para a nossa região, apesar de ser um clima bem seco. Então, o que a gente acredita, os meteorologistas, aí, é que vai ser um tempo seco e, como não tem aquele predomínio de chuva, a previsão de chuva, vai ser um calorão. Mas as pessoas têm que ficar atentas por causa da mudança de temperatura que pode provocar gripe. Tá certo, então. Tá aí a previsão do tempo também para você que está acompanhando o programa direto da redação. Para você que chegou agora, uma ótima tarde, ótima segunda-feira, uma semana maravilhosa, cheia de coisas boas. Agosto também iniciando, né, já? Isso que comece. mesmo. Dizem que é o mês do cachorro louco. Que bom, porque os cachorros são maravilhosos, né? Falando em cachorro, Leandro, que história é essa? Eu vou falar para você, aproveitando que é o mês do cachorro louco, desse cachorro. Peraí, deixa eu colocar aqui, cadê a foto, rapaz? O Patrick, quando não tá aqui, faz uma falta que tá louco. Olha só, tá aí, ó, eu vou mostrar na imagem do Bom Dia, para quem tá me acompanhando, enquanto eu vou abrir na tela, a imagem aí, ó, tá comprovando que os cachorros estão ficando loucos. Pelo menos esse daí, ó, que o vídeo, aí o cão tocando a campainha para entrar em casa, acabou surpreendendo os donos do Mato Grosso. Segundo os donos, eles chegavam até a pensar que era um fantasma que estava tocando a campainha. Quase todos os dias, os donos escutavam a campainha tocar, mas só descobriam que quem fazia isso depois de assistirem os vídeos gravados por moradores da região que repercutiram nas redes sociais. O cachorro aí, deixa eu ver se eu encontro o nome dele aqui, foi lá na cidade de Alto Taquari, a 509 quilômetros lá de Cuiabá, no Mato Grosso, né? O tutor, o Faísca, o tutor dele é o Giglio Bernini, e ele conta que a família, né, alimentava a teoria de que um fantasma tocava a campainha, né, e aparecia o Faísca sempre na porta para proteger, mas na verdade ele era o próprio, ele saía para passear na vizinhança, tocava a campainha para entrar em casa e tocava a campainha dos vizinhos, né? E ninguém sabia quem é que estava tocando a campainha e fugindo. Era o cachorro Faísca. Tá certo, então. Os cachorros com certeza são muito especiais. Então, se é o mês do cachorro louco, é um bom mês já. É um bom mês. É um bom mês. E olha só, essa segunda-feira, Ragnara, ela começa com um dia especial. Olha só, sabe que dia é hoje, Que Raga? dia é hoje? Hoje é o dia que se comemora o Dia Internacional contra a Corrupção. Olha, Opa. muito importante também, né? E também hoje retornaram as aulas na rede municipal de ensino de Erechim. Também a URI retornou, a rede privada retornou, a graduação retornou pela manhã, retorna à noite também. E as escolas da rede estadual retornam na quarta-feira. Amanhã os professores participam de formação e na quarta, então, retornam as aulas, Leandro. É isso aí, ó, lembrando que a Universidade Federal Fronteira Sul ainda está com as aulas suspensas, porque é uma entidade federal, né, e precisa de uma autorização do Ministério da Educação para voltar a funcionar. Já as escolas do estado e do município estão retornando, ainda naquele sistema, Ragnara, que é híbrido, né? Híbrido, exatamente. A turma é dividida em 2 grupos. Em uma semana, um grupo frequenta presencial e o outro remoto, intercalando na próxima semana. Já para as turmas que têm um número aceitável, né, um número limite de estudantes,
podem frequentar a escola normalmente todos os alunos todos os dias, que aí não faz aglomeração. Jair. Show de bola, isso é bom, hein? É isso aí. E agora eu quero trazer uma notícia um pouco triste, porque um dia antes do casamento, médico morre eletrocutado em sessão de fotos. O médico Denis Gurgel, de 31 anos, morreu eletrocutado durante a sessão de fotos na zona rural de Tocantins. O óbito ocorreu na última quinta-feira, um dia antes do seu casamento, também com a médica Camila Godoy. Olha o que aconteceu. De acordo com informações, ele estava tirando fotos com a sua noiva quando arremessou uma vara de pescar que ficou presa a uma fiação elétrica. O médico tentou tirá-la e então sofreu o choque. A gente sabe que o momento de fotos, tanto de casamento, antes da formatura, enfim, qualquer ensaio fotográfico é muito legal. As pessoas tentam fazer de tudo para fazer fotos fantásticas, fotos sensacionais, só que a segurança também é importante já. A gente observa, muitas pessoas colocam a vida em risco, sobem em locais perigosos, para tudo por um clique, tudo por uma pose. Claro que eu não estou julgando ele, não estou dizendo que foi errado o que ele fez, enfim, foi né? Um acidente, é só um alerta para quem vai fazer esse tipo de coisa, procurar sempre locais seguros, porque a vida vale muito mais do que um clique, né, Leandro? É verdade, a gente, né, é uma coisa inimaginável, algo terrível aí que é se abater essa família nesse momento. Né? E é muito triste, na verdade, é uma coisa que a gente fica até sem o que falar, né? Porque é uma coisa que muitas vezes podia ter sido evitado, né? Basta um cuidado a mais, um pouco mais de atenção, né? E como tu falou, a vida da gente não tem preço. Muito bem. E a gente segue agora com a última sequência dos signos e na sequência a gente fala da Juliette, você que tá ansioso já? Não, eu queria só pegar esse gancho do Fala casamento, aí, então, fala aí. Antes dos signos, para falar também de uma notícia boa relacionada a casamentos, mas que aconteceu de uma forma e também relacionada de alguma forma elétrica, assim, né? Eu mandei uma foto aí pro Leandro e vou explicar para vocês o que aconteceu. Olha só, o noivo Aaron Schwitz, eles estavam casando lá numa enseada no interior de Massachusetts. E aconteceu isso daí semana passada. E ele estava fazendo todo um discurso falando sobre o que foi o ano de 2020. E quando ele termina a frase, o ano de 2020 não foi fácil, vem uma verdade, junto com a enseada, com aquela mistura de chuva e sol, cai-se um raio para confirmar a frase do senhor Aaron Schwitzky, não sei se pronunciar esse nome. E aí foi o que aconteceu, todo mundo aplaudiu, e os noivos no final da cerimônia comemoraram, porque existia uma mistura de tempo meio chuvoso, meio com sol, aquele raio... Eles facilitaram que esse raio não caiu em cima deles, isso que eles têm que comemorar, viu? Porque é isso que eles têm que comemorar aí, por isso sim. Mas eles disseram que foi assim, ó, segundo os noivos, foi uma cerimônia que não foi chata de jeito nenhum. Dizem que chuva no dia do casamento é sorte. Isso, foi uma mistura de chuva e sol e que trouxe esperança para o casamento. Tá Vamos certo, dar sequência então. aqui nos signos, então, Raquel? E eu quero mandar um beijão para quem está participando com a gente, a Lourdes Munaro da Luz. Boa tarde, Lourdes, uma ótima segunda-feira para você. Boa semana, a Vera Lúcia também tá ligada, a Dirce, uma ótima tarde para essas lindonas que estão assistindo o programa direto da redação, a Maria Camargo também sempre acompanhando a programação na TV Bom Dia, uma ótima segunda-feira. E agora a gente fala de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Vamos lá, olha só, você de Sagitário tende a se reestruturar para agir na nova e propícia onda da sua vida, como aponta a lua minguante harmonizada com Marte. Já em Capricórnio, tente cuidar de você, dando valor ao que lhe fortalece, pois a lua minguante se harmoniza junto com Marte e os desafios do universo íntimo tendem a aflorar. Já no signo de Aquário, você precisa estar bem para encarar os desafios. Procure então se recolher e cuidar do seu bem-estar, como pede o trigono de Lua e com a lua minguante junto a Marte. Já em Peixes, busque se mostrar próximo do entorno imediato, compartilhando ideias e articulando ações conjuntas aliadas às parcerias. Tá certo, então. Tá aí as previsões dos signos para essa segunda-feira. Leandro, você tem mais destaques pra gente? É assim, a gente está acompanhando aquele caso do garoto que, infelizmente, né, foi assassinado aí
pela mãe, né? Uma notícia muito triste. Aliás, na semana passada, na sexta-feira, eu já havia contado esse caso, né? E os bombeiros continuam aí investigando para tentar encontrar o corpo do menino. Agora os bombeiros disseram que acreditam que, em razão da correnteza, o corpo da criança tenha sido levado para o oceano. A Polícia Civil aponta que o menino foi morto e jogado no rio Tramandaí, que desemboca no mar. A mãe confessou o crime. Ela e a companheira foram presas. As buscas aí pelo caso acontecem já há 7 dias. Está aí a imagem do pequeno, né, o menino, uma criança muito novinha, o pequeno Miguel, né, que foi dopado, segundo a Polícia Civil, pela mãe, foi amarrado com correntes, olha só, correntes e cadeados que teriam sido compradas pela companheira desta mulher, né, e porque a gente não dá para chamar ela de mãe, né, então essa mulher amarrou essa criança com as correntes compradas pela companheira, colocou dentro de uma mala e depois de dopar essa criança, jogou a mala com a criança dentro de um rio. Né? É uma situação horrível que acontece, está acontecendo aqui. Mais uma vez a gente vê uma tragédia envolvendo crianças, pais aí matando filhos, né? Que mundo horrível esse que estamos vivendo, né, Ragnar? E dia após dia, mais notícias são registradas dessas genitoras que colocam a vida das crianças em risco, né? E em Passo Fundo também aconteceu um caso neste fim de semana. Uma embriagada coloca a vida de bebê em risco nas ruas. Ela foi detida após andar pelos carros no meio da BR, embriagada, gritando, falando que o marido dela tinha abandonado ela e com a criança, Leandro, no colo, às 9h30 da noite. O filho de 5 meses andando sobre os carros, então, no meio da BR em Passo Fundo. Agora eu falo assim, uma coisa assim que vem do fundo do meu coração, sabe, como mãe. Para você que é genitora, para você que dá à luz a uma criança, se você não quer essa criança, dê ela para adoção. Oportunize uma família que tem coração, uma família que tem recursos, uma família que realmente quer ter um filho. Muitas famílias, Leandro, estão na fila da adoção há anos querendo adotar uma criança e não tem a oportunidade. Então, para você que não quer a criança, faça isso, não coloque a vida de uma criança em risco. As crianças são indefesas, elas não têm autonomia para tomar uma decisão, elas não sabem o que é certo e o que é errado, elas não sabem se defender do frio, elas não sabem se defender da fome. Então, não coloque a vida de um pequeno anjo, tá bom? Em risco por conta das suas irresponsabilidades. Quando se trata ainda mais de relacionamento, é uma coisa que me deixa muito bravo. Porque parece que as pessoas, quando elas têm algum problema no relacionamento, elas não enxergam as coisas que estão ao seu redor. Por exemplo, essa mulher falando que foi abandonada pelo marido, tudo bem, tem outras formas de resolver isso, não colocando a vida de uma criança de 5 meses em risco às 9h30 da noite no meio de uma BR, gente. Isso é inaceitável, Leandro. É inaceitável. Tava frio também, né? E assim, ó, o pior é que essas investigações, a polícia vai descobrindo, vai descobrindo a situação nem sempre ali foi o fim do fato, mas nem sempre era o início, porque muitas vezes, por exemplo, a polícia descobriu um vídeo que estava no celular dessa companheira dessa mulher. E nesse celular aparece a companheira brigando com o menino e ele aparece amarrado, acorrentado dentro de um guarda-roupa. Né? Ou seja, essa criança, muito antes disso acontecer, já vinha sofrendo violência. Né? E também fica aquela nossa história, a gente sempre está aqui falando para a violência da mulher, né? Se você viu, sabe alguma coisa, denuncie, mas a violência da criança também, né? E isso prova o quanto os conselhos tutelares estão, às vezes, despreparados, porque muita criança está sofrendo, e a gente vê casos desse daí acontecendo, a gente já viu outros casos parecidos, com o de Planalto recentemente, aquele caso do Boldrini, se eu não me engano, que foi lá de Frederico Rodeio Bonito, aquela região lá. Então, mais uma vez, uma criança perdendo a vida, e como você disse, né, ter filho é uma responsabilidade. Com se você não tem capacidade de criar, de educar, a criança não pediu para vir ao mundo. Procure se cuidar, né? Porque olha só, essa situação é inexplicável, inimaginável uma coisa dessa, uma mãe fazer isso, acorrentar, ajudar a acorrentar, prender, dopar, jogar uma criança, colocar dentro de uma mala e jogar em cima de um rio, é algo absurdo mesmo.
É isso aí. Tem gente participando com a gente. A Vera Lúcia, boa tarde. Muito triste de tanta maldade com crianças. Falou tudo, Ragnar. É complicado, né, Vera? Também a Carla Sol está participando com a gente. Boa tarde, Carla. Uma ótima segunda-feira para você. Ótima semana também. E agora a gente vai falar de um assunto um pouco mais leve. Vamos falar da Juliette? Vamos falar da Juliette. Talvez seja leve para nós, mas deve ser um pouquinho pesado para ela, né? Porque afinal assistiu o BBB, do qual você fez parte, foi julgada, foi massacrada, e começar a assistir de novo, assistir aquilo... Ela assistiu ela dentro da casa? Sim, agora ela começou, ela estava, na verdade, a Juliette, ela faz terapia, que eu acho que é uma coisa muito boa, todo mundo deveria fazer. Todo mundo, quem exatamente. Tem condições, assim, e quem não tem também procurar um meio de fazer terapia para se compreender melhor. A Juliette está fazendo terapia contra a vontade dos terapeutas da Juliette. Ela foi assistir o BBB para entender um pouquinho melhor o que foi esse alvoroço que se instalou ao redor dela, né? Esse sucesso todo se instalou ao redor dela. Porque se a Juliette não tivesse passado por tudo que ela passou na casa, talvez ela não teria esse sucesso, né? E ela está querendo compreender esse sucesso assistindo o BBB. Ela foi até aconselhada a assiste de trás para frente, para que não seja tão pesado assim. Mas enfim, ela está acompanhando o BBB. Ela falou que está passada, chocada com algumas coisas naquele palavreado que ela usa, com algumas coisas que ela tem vendo, mas que ela ainda não se desestabilizou com tudo aquilo e que está super feliz, agradeceu o apoio de todos os fãs quando ela noticiou que estava assistindo o BBB. E olha só, vamos torcer para ela, porque ela não fique mal com aquilo. Ainda bem que ela está fazendo terapia, né, gente? E assistiu o BBB da qual você fez parte. Foi tão julgada, enfim, foi o resultado, tá aí, é o sucesso que ela tem hoje. E eu vou ressaltar aqui que você falou já a importância da terapia. Que a terapia ela é como um consórcio. Você vai pagando, você vai investindo, você vai fazendo as sessões até que você é sorteado a não passar mais por o que você estava passando. De fato. Não passar pelos seus medos, pelos seus traumas, porque existem pessoas muito capacitadas para nos ajudar e é um investimento conosco, sabe? É uma coisa assim que você valoriza você mesmo, você entende os seus medos, você entende as suas tristezas e isso te ajuda muito. E de fato você acaba passando pelos seus medos, pelos seus traumas, mas você consegue enfrentá-los. Entendê-los. É que nem academia. Bom. Academia é bom para você, uma alimentação saudável é bom para você, você está bem vestido é bom para você, então tudo que é investimento com você mesmo nunca é demais. Eu sempre falo, Leandro. De verdade. Sem palavras, acho que tu foi completamente, explicou aí exatamente, muita gente tem até um preconceito contra a terapia, né, contra a busca de psicólogo, de terapeuta, e é um profissional fundamental, principalmente para os dias de hoje, onde a gente mostra que a gente precisa falar mais dos assuntos, precisa debater, sim, muitas questões da sociedade, as coisas que a gente tem com a gente precisa aprender a falar sobre isso para melhorar a nossa sociedade. Com porque certeza. O ser humano só está aqui hoje porque ele foi se reinventando, foi melhorando, a gente precisa melhorar, né? E esses profissionais são, sem dúvidas, fundamentais, né? Existem muitos métodos, muitas maneiras de você descobrir aquilo que está acontecendo com você. É claro que a gente vê também já o lado de pessoas compartilham no Facebook frases bonitas, é um mimimi, assim, e na hora que alguém precisa, já estou precisando do seu conselho, as pessoas não estão aí para você. De fato. É isso que acontece. Mas às vezes eu penso, vamos botar alguma coisa aqui, eu penso que às vezes não receber um conselho de alguém que não está preparado é bom, mas é muito melhor você procurar um profissional com que certeza. É inerente à sua vida, não está lá focado... E tem coisas que a gente precisa falar, né? Que estão aqui dentro da gente. A gente precisa falar para alguém. Os terapeutas, com certeza, são profissionais maravilhosos para nos ajudar. E a ajuda é sempre necessária. Antes de tomar qualquer decisão precipitada, qualquer coisa que prejudique você, que prejudique a sua família, procure falar. Tire isso de dentro de você. Alguém, com certeza, vai estar aí pronto para te ouvir, para te ajudar e para te ajudar também a achar aquela luz no fim do túnel, né? Às vezes parece que é um momento da nossa vida que a gente não encontra a saída, não encontra a luz, mas eu te digo aqui com todas as letras e toda a afirmação possível que ela existe.
No momento da chuva, a gente não consegue saber como que o sol vai chegar, mas ele chega e a vida sempre vale a pena, Leandro. É com essa frase que a gente termina o programa direto da redação. Eu muito inspirada nessa segunda-feira. Que bom, né, Hag? Que bom. Começando bem também, o mês de agosto, né, já? É isso aí. Eu quero dizer também que, gente, muitas vezes a gente não tem condição de procurar um profissional, né? Mas lembre-se que eu acho que na sua igreja, na sua comunidade, aonde você reside, sempre vai ter alguém, um guia espiritual, por Com exemplo. certeza. A minha mãe, ela faz parte de uma igreja, de uma congregação aqui de Erechim, e lá na igreja dela eles oferecem esse serviço de terapia, de uma conversa com um profissional capacitado para nos atender. Tá certo, então. O programa Direto da Redação fica por aqui nessa segunda-feira. Uma ótima semana para você. Anota aí que amanhã, a partir das 2h, tem mais Direto da Redação. Obrigado já pela sua participação. Obrigado você, Ragnara. Obrigado, Leandro. E obrigado você de casa. Tchau, tchau. Obrigado, Ragnara. Bom, lembrando, daqui a pouquinho na Rádio Bom Dia tem o Direto da Redação. Você acompanha lá também, viu? Um abraço e até amanhã. Até lá. Tchau, tchau.